Olá, meus tesourinhos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas. Nós vamos falar sobre mais um subtítulo, mais um subtópico do assunto de análise combinatória. Bom, nas aulas anteriores eu comecei o assunto falando sobre o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. Depois eu dei uma aula de fatorial, que é só para vocês saberem como é que faz as operações com fatorial. E aí depois eu dei uma aula de permutação, e na semana passada eu dei uma aula sobre arranjos. E aí vocês devem lembrar que as aulas de permutação e as aulas de arranjo eu dei fórmulas, mas eu disse que vocês poderiam fazer as questões de permutação e as questões de arranjo utilizando o princípio multiplicativo. Isso quer dizer o quê? Que tanto a permutação como os arranjos são casos particulares do princípio multiplicativo. Ou seja, quer dizer que permutação e arranjo estão dentro, um subtópico do princípio multiplicativo. Hoje nós vamos ver outros tipos de questão, outro subtítulo, e aí combinação, não podemos utilizar as questões de combinação para fazer utilizando o princípio multiplicativo. Isso quer dizer o quê? Traduzindo, finalizando, fazendo um resumo. Nas questões de análise combinatória do ensino médio, só existe dois tipos de questão. Ou você utiliza o princípio multiplicativo, ou você utiliza combinação. Então, a grande questão da análise combinatória é onde é que eu utilizo o princípio multiplicativo e onde é que eu utilizo combinação. Se você fizer essa distinção, você faz qualquer questão de análise combinatória. Bom, para vocês ter uma ideia de como você faz a diferença, as questões de princípio multiplicativo, e aí quando eu falo princípio multiplicativo, vale para permutação e vale para arranjo, ok? Então, as questões de princípios multiplicativos, elas têm a relação de ordem. Isso quer dizer o seguinte, que se eu mudar a ordem de um dos elementos, eu vou fazer uma nova configuração. As questões de combinação, elas não envolvem ordem. Isso quer dizer o seguinte, que se eu mudar um dos elementos de lugar, eu fico com a mesma configuração. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho uma senha de números, se eu mudar dois números de lugar, eu formo uma nova senha, ok? Então eu tenho uma senha, uma sequência de números. Se eu mudar dois números de lugar, ou seja, se eu mudar dois elementos de lugar, eu tenho uma nova senha, ou seja, eu tenho uma nova configuração. Observe que nas combinações, exemplo, eu vou fazer uma vitamina de frutas, que eu vou colocar manga, mamão e maçã. Se eu colocar manga, mamão e maçã, eu tenho uma vitamina. Se eu colocar maçã, manga e a outra fruta, eu vou ter a mesma vitamina. Ou seja, quer dizer que a ordem que eu colocar as frutas no liquidificador não vai importar, eu vou ter a mesma configuração. Ou seja, não tem ordem, é combinação. Tem ordem, é princípio multiplicativo. Bom, algumas dicas a gente dá. Por exemplo, questões de senha, questão de formação de números, questão de formação de palavras, questão de placas de carro. Todas é princípio multiplicativo. Quando é que eu utilizo combinação? Quando eu tenho grupo, quando eu tenho vitaminas, quando eu quero fazer sempre coisas que não envolvem ordem, eu tenho combinação, ok? Então vamos para entender o que é combinação. Então, combinação eu tenho N elementos distintos, e aí desses N elementos eu vou pegar K elementos, ou seja, eu vou pegar um subconjuntos, igual arranjo, eu tenho uma quantidade total, e aí eu quero pegar uma parte daqueles elementos, podem ser todos ou só uma parte. Então, esse K é subconjunto de N, ou seja, K tem que ser menor ou igual a N. Então, como é que eu faço a contagem das combinações? Se eu tiver N elementos distintos, então eu posso utilizar a seguinte forma: N
C de N em K, ou colocar parênteses, N em cima, K embaixo. Então, N é sempre o total, K é o pedaço do total que eu quero pegar. Então, o número de combinações vai ser C de N em K é igual a N fatorial dividido por K fatorial dividido por vezes N menos K. Observe que na questão de arranjo, na fórmula de arranjo, não tem esse K fatorial. Então, arranjo é quem? É N fatorial dividido por N menos K fatorial. Na combinação é N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Então, em cima eu tenho um fatorial, embaixo eu vou ter 2 fatorial. Então, o que eu faço? Eu utilizo, vou diminuindo até chegar um fatorial de baixo, eu cancelo um dos fatorial de baixo. E o outro fatorial que eu não cancelei, eu multiplico até 1, tá? Para mim cancelar o outro fatorial. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação dos discentes no colégio. Quantas comissões distintas eu posso formar? Então, só para dar um exemplo. Por exemplo, se alguém pega A, B e C para a combinação, para que seja a comissão ABC, e aí o diretor diz, não gostei dessa comissão não, eu quero C, B, A. Mudou alguma coisa? Não, porque são os mesmos alunos que vão representar. Ou seja, quer dizer que a ordem não interfere. Se a ordem não interfere, é combinação, ok? Então, para cada comissão corresponde o quê? Uma combinação do total é 30 alunos e dos 30 eu quero pegar 3 para formar a comissão. Então, vai ser combinação de quem? De 30 em 3. Observe que em todas as questões eu vou colocar a fórmula que é para vencer vocês pelo cansaço. Então vai ser quem? N fatorial N é 30, dividido por K fatorial é 3, N menos K, que é 30 menos 3. Então vai ser 30 fatorial, dividido por 3 fatorial, 27 fatorial, que é 30 menos 3 fatorial. Então observe, eu vou mexer no 30 até chegar ao 27. Então vai ser 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27. 27 fatorial cancela com 27 fatorial, então em cima vai ficar 30 vezes 29 vezes 28. O 3 fatorial, como não tem mais fatorial em cima para cancelar, o que eu faço? Multiplico até chegar a 1, porque se eu multiplicar até chegar a 1, eu cancelo outro fatorial. Então vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ser 30 vezes 29 vezes 28 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 30 vezes 29 vezes 28 vai ser 24.630 sobre 6. 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ser 4.060. Isso quer dizer que dá para mim, com 30 alunos, dá para me formar 4.060 comissões diferentes. Com isso nós finalizamos a primeira questão. Então, questão 2 diz o seguinte: sobre uma circunferência marca-se 10 pontos. Então tem uma circunferência e marco os 10 pontos sobre ela. Eu quero saber quantos triângulos eu posso construir, quantos pentágonos eu posso construir, e com esses 10 pontos eu posso formar um decágono, e aí eu quero saber quantas diagonais esse decágono possui, ok? Vamos lá. Na letra A, nós temos o seguinte: quantos triângulos eu posso formar? Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos lá, ABC, então eu posso formar o triângulo ABC, posso formar o triângulo BCA, posso formar o triângulo ACB. Observe que todos esses triângulos que eu citei é o mesmo triângulo. Por quê? Porque não importa a ordem, é o mesmo triângulo. Se eu pegar ABC, o lado A, o lado BC e o lado AC, é a mesma coisa eu pegar AC, BC e AB. Ok? A ordem não importa. Então, para me formar os 10 triângulos, eu tenho o quê? Eu tenho 10 pontos. Para me formar o triângulo, eu preciso de 3 pontos. Então, é uma combinação de quem? De 10 em 3. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial, que vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 fatorial. 7 fatorial é 10 menos 3, que vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parei no 7 porque eu cancelo 7 fatorial com 7 fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vai ser 720. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 720 dividido para 6 vai dar 120. Isso quer dizer que com 10 pontos eu posso formar
120 triângulos. Vamos para a letra B. Quantos pentágonos? Aí observe, para me formar os pentágonos, pentágono tem 5 lados, então eu preciso de 5 vértices. Então, para me formar todos os pentágonos, eu vou fazer o quê? Eu pego o total de pontos, é 10, e eu vou pegar combinações de 5 pontos. Então, eu tenho combinação de 10 em 5, que vai ser 10 fatorial dividido por 5 fatorial, 10 menos 5 fatorial. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 5 fatorial, 5 fatorial. Então, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Parei no 5, cancela um dos fatoriais lá embaixo. E aí, o outro 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 vai ser 30.240. 5 vezes 4, vezes 5, vezes 2, vezes 1 vai dar 120. 30.240 sobre 120 vai ser 252. Isso quer dizer que dá para me formar 252 pentágonos. Agora é o seguinte, com os 10 pontos, eu posso formar um pentágono, e é um decágono. E aí eu quero saber quantas diagonais esse decágono possui. Então, diagonais eu preciso de quantos pontos para formar diagonais? Eu preciso de 2 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Combinação de 10 em 2. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 fatorial. Mexer no 10 até chegar no 8. 10 vezes 9 vezes 8. Cancela com 8 fatorial. Então, fica 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Então, 10 vezes 9 vai dar 90. 2 vezes 1 vai dar 2. 90 para 2 vai dar 45. Só tem um detalhezinho que tem uma pegadinha nessa questão. Essa questão é o seguinte, eu quero saber só as diagonais. E observe que eu peguei 2 pontos quaisquer. Então, observe que esses 2 pontos quaisquer, eles podem formar diagonais quando os pontos não são consecutivos. Se os pontos forem consecutivos, eu formo quem? Eu formo os lados. Então, quer dizer que 45 segmentos que eu posso fazer não são só diagonais, eles são diagonais e são os lados. Então, observe o seguinte, então, para me achar somente as diagonais, o que é que eu faço? Tiro a quantidade de lados. Quantos lados tem o decágono? Tem 10 lados. Então, observe que o número de segmentos é 45, mas eu devo excluir 10 segmentos, por quê? Porque tem 10 segmentos que são os lados do decágono. Isso quer dizer que quando eu fizer 45 menos 10 vai dar 35, e 35 vai ser exatamente o número de diagonais que esse decágono possui. Lembrando que esse é um jeito para se calcular a diagonal, usando combinação, mas tinha outro jeito utilizando a geometria, que é só lembrar, o número de diagonais vai ser quem? N, número de lados, vezes o número de lado menos 3, dividido para 2, que vocês estudarem em geometria. Eu estou ensinando como se calcula utilizando análise combinatória. Vamos para a última questão dessa aula. Eu tenho 9 funcionários de uma grande empresa, que são 5 mulheres e 4 homens. Foram participar das gravações para uma campanha publicitária. Então, chegando ao local da filmagem, foram informados que na cena que seria gravado, a gente deveria usar apenas 4 pessoas, que seria 2 homens e 2 mulheres. E aí ele quer saber de quantas maneiras esses homens e essas mulheres podem ser escolhidos. Então, observe, eu tenho 9 pessoas, que são 5 mulheres e 4 homens, e eu vou escolher 2 homens e 2 mulheres. Aí você vai dizer, professor, é muito simples, é só pegar combinação de 9 em 4. Por quê? Porque são 9 pessoas, e das 9 eu quero escolher 4. E aí eu digo que se você fizer isso, você vai errar. Por quê? Porque quando você faz combinação de 9 em 4, você corre o risco de escolher 2 homens e 2 mulheres, mas você corre o risco de, por exemplo, escolher 3 homens e 1 mulher, 4 homens e nenhuma mulher, 4 mulheres e nenhum homem. Então, o que eu faço? Quando tem essa escolha
separadamente, o que é que você vai fazer? Você não pode jogar tudo no mesmo bolo e fazer uma combinação. Que aí você vai ter que separar. Você vai ter que separar a escolha só dos homens, depois a escolha só das mulheres e depois fazer o produto entre elas. Então, observe que eu vou utilizar I, por isso que eu vou multiplicar. Então, eu vou escolher os homens e a escolha das mulheres. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer separadamente e aí depois eu multiplico as duas separadas. Então, observe que isso é uma combinação, por quê? Porque se o diretor diz, eu vou escolher A e B. Aí o dono da loja diz, não, eu quero B e A. Mudou as pessoas? Não, é a mesma pessoa. São as mesmas pessoas que vão fazer a cena. Então, se são as mesmas pessoas, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escolher as mulheres. Então, para mim escolher as mulheres, vai ficar o quê? Eu tenho a dupla de mulheres, tenho 5 mulheres, das 5 mulheres eu vou escolher 2, então vai ser uma combinação de quem? De 5 em 2, que vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 vai ser 3 fatorial, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3, cancela 3 fatorial com 3 fatorial, vai ser 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1, 5 vezes 4, 10, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Então, 20 dividido para 2 vai dar 10. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades para me escolher as mulheres. Agora, vou escolher a dupla de homens. Então, dos homens eu tenho 4 e dos 4 eu vou escolher 2. Então, vai ser combinação de 4 em 2. Lembrando que 4 é o total, 2 é o pedaço que eu vou escolher, o pedaço do total. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 menos 2 vai ser 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2, cancela um dos 2 fatorial. Então, fica 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, combinação de 4 em 2 vai ser 6. Então, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, então, o total de escolha vai ser as duplas, o total de possibilidades que eu tenho para a dupla de mulheres, vezes o total de possibilidades que eu tenho para a dupla de homens. Então, para a dupla de mulheres eu tenho 10 possibilidades, para a dupla de homens eu tenho 6 possibilidades, então 10 vezes 6 vai dar 60. Isso quer dizer que eu tenho 60 maneiras de escolher essa dupla. Com isso nós finalizamos a questão 3, já já nós voltamos com a aula 2.